Olá pessoal, bom dia. Como vocês estão? Hoje a gente vai dar seguimento à questão das glosas de auditoria médica, né? No caso das consultas em consultório, na visão da operadora. É muito comum as operadoras elas não regularem tantas consultas médicas. O foco dela geralmente é o controle da repetição da consulta médica, né? A maioria elas não fazem uma análise baseada em resolutividade daquele médico. Então é muito comum a gente escutar casos de médicos que fraudam o sistema de saúde. E a fraude é um número muito alto e é uma perda recorrente. Então isso acaba prejudicando não só a experiência do beneficiário, mas como uma relação de segurança da operadora com o médico prestador de serviço, né? Sua rede credenciada. Então, como que você faz para evitar essas glosas, dificultar a relação? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher bem sua rede credenciada. E no caso das cooperativas médicas, isso precisa ser feito de uma forma muito mais rígida, porque eles vão ser donos daquilo ali e as regras de auditoria vão ser flexíveis para eles, né? Eles não vão fazer um papel real de atender com excelência, né? Se eles são cooperados, se eles são donos, eles vão ser mais queixosos com relação a qualquer glosa que eles tenham, o que dificulta muito, né, a relação com a equipe de auditoria. Existem N situações e cada operadora trabalha de uma forma com relação a isso. As operadoras de autogestão, geralmente elas colocam o paciente em primeiro lugar. A razão delas existirem é colocar o paciente em primeiro lugar. Então elas glosam muito pouco consultas médicas. Elas ficam mais atentas à questão de internações, de pedidos de materiais, medicamentos, CDT. Isso elas controlam relativamente bem. Mas a consulta médica e a evolução clínica daquele médico dentro da operadora, geralmente eles não analisam. Por exemplo, é um indicador importantíssimo saber quais são os exames que são mais requeridos por aquele médico. Se aqueles exames são baseados em evidência ou se são baseados em medicina baseada em evidências, digo, e eles têm resolutividade. O paciente retorna muitas vezes com ele e ele pede novos exames sem necessidade. Se o paciente é de acompanhamento, aqueles exames são de controle. Então é importante ter essa separação de visão também pelo tipo de operadora. O foco de todo o processo de saúde, de toda a cadeia de saúde, deveria ser o foco não apenas financeiro, mas na questão de tecnologia e visão da atenção e cuidado ao beneficiário. Por exemplo, existem operadoras que simplesmente elas preferem colocar o beneficiário em consulta de pronto-socorro do que pagar uma consulta normal, mais qualificada para o prestador de serviço. E ainda o modelo é muito pay for fee. É muito difícil você trabalhar com operadoras, encontrar com operadoras que trabalham um modelo sério, né, eficiente de pagamento, não por consulta, mas por evolução clínica. E isso envolve toda uma engenharia, toda uma logística específica para você conseguir fazer isso. Desde a estratificação de dados até a análise comportamental do médico, ao tempo de consulta, você tem que acompanhar de perto essas situações. A maioria das operadoras prefere não investir nisso para não dificultar a relação do médico. E por isso que é importante algumas operadoras, dependendo do porte, elas terem os médicos como funcionários, né? Principalmente de algumas especialidades, pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, ortopedia, cirurgia.
o ideal é que a operadora tenha pelo menos 5 médicos funcionários, né, dedicados a isso para fazer uma triagem clínica adequada, né, para fazer um acompanhamento disso. Eu sei que é um mercado muito, é uma discussão muito profunda e ela envolve isso, mas é uma forma de você tem de evitar glosas do atendimento ou por fraudes no processo médico, né? O bom médico não é aquele que se baseia na quantidade de exames, mas sim na qualidade do atendimento dele ao beneficiário. E ficar atento a esses indicadores é muito importante, né? A maioria das operadoras não acompanha esses exames que são requeridos pelos médicos. Casos comuns disso são a pediatria com consulta de puericultura e os otorrinos, que muitas vezes fazem naso, o exame de naso, e ficam enrolados com relação a esses pedidos. É onde ocorre a maior parte do custo dessas especialidades, né? E o médico ele coloca o CID para liberar, né? Ele coloca um CID 10 ali para justificar a alternativa daquela consulta em puericultura, que ele sabe vai ter uma reunião, uma remuneração maior. Então os especialistas nessas áreas eles burlam o sistema dessa forma. E o beneficiário nem sempre é o melhor fiscal disso. O beneficiário não entende esses conceitos de medicina baseada em evidência, ele não controla corretamente os exames, não leva os últimos exames para o médico na primeira consulta. Então, o histórico clínico ele tem que ser todo reiniciado a cada ciclo. Então, se as operadoras conseguissem, né, fazer um RES único, né, o que é um sonho para o mercado, né, e algumas operadoras estão tentando fazer isso, para os seus beneficiários, seria o melhor cenário em termos de inteligência de negócio. E para as operadoras pequenas, médio porte, o ideal, e até grande porte, o ideal, principalmente para o caso das cooperativas médicas, é não ter equipe de regulação própria. Terceirizar a equipe de regulação para que aquele vínculo de análise não seja baseado na relação que já existe entre os profissionais. Ah, dá um jeitinho, libera essa guia para mim. Né? E a gente sabe que isso acontece. E isso acaba dificultando uma seriedade na relação. Então, quando você envolve um terceiro na regulação, ele faz um trabalho melhor, mais qualificado para você. Então, você consegue enxergar esses resultados a médio e longo prazo. É claro que essa empresa de regulação ela tem que ser bem abastecida e ter profissionais gabaritados para isso. Né? Não basta simplesmente julgar um enfermeiro auditor e um médico e um dentista para fazer regulação dessas áreas. Ele tem que realmente estar capacitado em auditoria médica para pegar os furos, né? Tanto de contas de consultório quanto em análise da performance daquele médico. A gente mede muito ainda, a gente vê que o médico, por exemplo, é bom pelo número de consultas da agenda dele. Né? Isso é um absurdo. Número de consultas realizadas não significa qualidade do atendimento. Né? E compromete muito a relação com a operadora. O ideal seria que as operadoras elas enxergassem a relação do médico como um elemento que precisa de ser acompanhado de perto e treinado e capacitado para fazer medicina baseada em evidência e não simplesmente medicina baseada em exames. É muito difícil a gente ainda mudar essa cultura, porque a maioria das operadoras ainda elas não são rígidas com relação a isso e elas sentem medo de impor para os médicos condições mais rígidas de acompanhamento e controle. Mas se ela não mudar a mentalidade dela com relação a esses pontos, ela vai ter custos adicionais muito grandes em outras áreas. Por exemplo, na parte de ESP e SDT, ela vai ficar congestionada de pedidos de exames e principalmente pedidos repetitivos. Né? Então isso
compromete. Então, você fazer uma boa regulação, uma boa análise das contas médicas, de verdade, assim, vendo como que o médico prescreve, quais são os exames mais comuns que ele pede, qual que é a tendência daquele médico pedir, é importante, e isso não tem jeito de se fazer sem uma equipe preparada, sem um sistema bom de regulação. Então, as operadoras, o ideal que eu recomendo é investir em regulação, sistemas de regulação, inteligência de negócio, pelos profissionais e pelo próprio sistema. E terceiro, as condições de remuneração não serem mais baseadas em volume, em pay for fee. Atendi, paguei. A gente precisa urgentemente mudar essa mentalidade de cultura da saúde suplementar e da saúde pública mesmo. Não pagar por volume de atendimento, mas pela qualidade. Critérios de avaliação do médico, critérios de credenciamento do médico, eles têm que ser rígidos. Né? Você está colocando o nome da sua operadora num médico que às vezes ele não participa mais de congressos, ele não tem intenção de evoluir nos estudos dele, ele não estuda, ele não se atualiza, ele não faz uma medicina baseada em evidência. Né? E os estudos todos indicam que a MBE, Medicina Baseada em Evidência, é o melhor caminho, né, para você evitar esses riscos operacionais e pedidos de exame desnecessários. Tem algumas especialidades que são ferrenhas defensoras de pedidos de exame. Né? E é muito duro você ver a operadora liberar porque ela desconhece esse processo e ela não faz uma boa análise na regulação. Então, isso é um ponto que a gente tem que estar sempre acompanhando, é um ponto que precisa de controle por parte das operadoras, e o ideal é que isso seja feito por uma empresa externa, sem vínculo com a operadora, para que ela seja rígida, e você estabelecer metas de compliance, né? De checagem de pontos, quais são as curvas de tendência que você tem. Né? A empresa de regulação, ela, por exemplo, ela tem que ter um BI para estratificar essas questões. Né? Ela tem que ter uma inteligência. Se ela tiver uma inteligência de autorização e regulação desses fatos, ela vai te dar muito mais avisos e te indicar problemas com o prestador, né? Uma tendência de fraude, uma tendência de descompromisso, um péssimo atendimento para o beneficiário. E é a coisa que a gente mais escuta, né? Principalmente em clínicas mantidas pelas operadoras. Hoje em dia, as operadoras têm investido em clínicas próprias. Mas só que elas fazem isso num modelo muito ruim ainda. Né? Elas fazem isso num modelo de volume e agenda de demanda. Elas não fazem isso baseado em acompanhamento, em triagem, em rastreio, em monitoramento do atendimento daquele beneficiário, se ele volta mais vezes para aquele mesmo médico. Então, isso tudo são fatores que são importantes na hora de você avaliar uma glosa. Né? Você começar a monitorar isso é tão importante quanto o prestador fazer um bom serviço do lado dele. Então, a operadora tem que deixar claro, eu sempre bato nesse ponto, regras bem definidas, compliance, uma equipe regulatória extremamente capacitada e o foco centrado no paciente e no cuidado. Não adianta nada você falar que você é uma operadora aberta, que preocupa em liberar os atendimentos para o beneficiário e resolver a vida do beneficiário, e você, na verdade, está aumentando só o seu custo assistencial. Você não está fazendo cuidado do beneficiário. Então, é muito importante que as operadoras mudem a mentalidade, né? Principalmente com relação a isso, a regulação de consultas médicas. Porque as fraudes, elas iniciam exatamente nesse momento. Né? Elas começam com um atendimento médico
e se o médico encaminha demais para um determinado prestador de serviço, ou é insuficiência da sua rede, ou é alguma relação incorreta entre o prestador e as clínicas de exames. Então é muito bom acompanhar isso de perto e realmente monitorar isso para evitar qualquer conflito de interesse, né? Para evitar problemas futuros e você ter segurança no atendimento ao beneficiário. É isso por hoje, pessoal. Semana que vem a gente vai falar sobre os exames, né? Exames, fisioterapia, toda a parte de SP, CDT. Provavelmente a gente deve ter mais de um vídeo para isso, né? E esse é o segundo vídeo sobre a série de glosas. E eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Comentem, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho para novos vídeos. E eu estou tentando manter a regularidade de gravar todos os dias e enviar na parte da manhã. Eu não edito os vídeos, então vocês vão ver que tem hora que eu dou umas engasgadas. Eu prefiro que a coisa seja mais natural do que ficar encernando o texto para vocês e não ser honesto, né? Aqui eu falo de experiência que eu vivo nisso, tanto do lado da operadora quanto do lado do prestador de serviço. Eu entendo das duas pontas. E eu sei onde é que cada uma peca, né? Eu estudo isso aqui há mais de 25 anos. Então, obrigado por participarem, tenham um bom dia de trabalho e vamos em frente.